Vamos lá, capítulo 4 de 1 João diz assim, capítulo 4 de 1 João, versículos 18 e 19. Capítulo 4 de 1 João, capítulo 4 de 1 João, versículos 18 e 19. Diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Verso 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém? Uma breve oração, fecha os teus olhos. Senhor meu Pai, Deus eterno, em o nome de Jesus Cristo, Deus de poder e de graça, dai-me graça, dai-me sabedoria, dai-me direção do Teu Espírito Santo para externar esta palavra nesta noite. A voz é minha, Pai, mas a palavra ela é Tua. Então fala os nossos corações, seja feito conforme o Teu querer. Não conforme o meu, não conforme o que eu quiser, mas o Teu querer prevaleça aqui nesta noite. Fala os nossos corações, edifica as nossas vidas através da Tua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Senta, meus queridos irmãos, e bate aquela salva de palma, bem alegre para Jesus. Bem alegre. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus por esta palavra, irmãos. E eu confesso aos irmãos que, é claro que diante da direção do Senhor, eu acredito que não seja só comigo, que a qual Deus age dessa forma, talvez os demais pastores que aqui estão, pregadores da palavra, independente de o altar ou então na nave da igreja. Mas Deus colocou em meu coração primeiramente um tema. E aí a partir daquele tema então eu comecei a buscar a palavra que se encaixava naquele tema. E o tema que Deus colocou em meu coração para trazer, para explanar, para meditar, para refletir nessa noite de quarta-feira, na quarta da palavra, é exatamente baseado em uma pergunta. E a pergunta ela é não para eu fazer para você e você tem que me responder, não. A pergunta ela sempre vai caber tanto a você como a mim. A pergunta ela vai caber sempre a ambos, seja em cima ou seja embaixo do altar. Essa pergunta a qual Deus colocou no meu coração, ela é exatamente desta maneira: nós servimos ao Senhor por amor ou por medo? A pergunta é essa. Nós servimos ao Senhor por amor ou por medo? É claro que quando a gente começa a meditar a respeito daqueles que servem ao Senhor, presta bastante atenção, porque já de cara nós já eliminamos uma situação. Esta palavra não é para ímpio, essa palavra é para crente. Essa palavra é para quem já confessou e diz que serve ao Senhor. Mas o detalhe é, já vamos desde o princípio, como é que foi essa conversão? Você já deve ter ouvido falar, e eu mesmo já disse aqui nesse altar, existem pessoas que foram convertidas, mas existem pessoas também que foram convencidas. Convencidas não no sentido de exaltação, convencidas não no sentido de soberba, convencidas no sentido de que, você tem que ir. Então eu vou porque o fulano mandou. Eu vou porque o ciclano veio. Eu vou te dizer uma coisa. Esses dias uma senhora se apresentou, presta atenção no que eu falei, uma senhora já. Ela se apresentou no gabinete pastoral para mim. Não que eu esteja sendo antiético e trazendo situações de outras pessoas aqui a expor para a igreja, não. Tanto é que eu não falo o nome, não vou recitar ninguém, mas veja só qual é a situação. Ela disse assim: pastor, eu desejo muito me batizar novamente. Por quê?
há quanto tempo você se batizou? Com quantos anos você se batizou? Ela disse, pastor, o meu batismo foi com 15 anos de idade, mas eu me batizei apenas para agradar a minha mãe. E aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque em decorrer da conversa, obviamente ela mencionou algumas situações. Eu disse que é uma senhora e ela se batizou com 15 anos. Isso quer dizer que nesse meio tempo não era para menos. Lá foi ela mencionando as situações da sua vida espiritual. E eu resumo para vocês, é claro, foi uma vida espiritual cambaleando. Aquela vida espiritual que está sempre mais embaixo do que em cima, as coisas que estão sempre mais fora da igreja do que dentro, as situações que são sempre bagunçadas. Por quê? Porque quando a gente não começa fazendo as coisas corretas desde o início, a gente já começa tropicando no meio do caminho. A gente prossegue tropicando no caminho e hoje nós percebemos que existem pessoas dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro da igreja, onde muitas circunstâncias da sua vida espiritual não tiveram êxito. Por quê? Porque exatamente ela está ali servindo a Deus, porque foi convencida. De contrapartida, quando nós falamos de alguém que foi convertido, aí é diferente. Porque quando alguém ele é verdadeiramente convertido, ele sabe o verdadeiro significado do que é aceitar a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque muitos dizem que não, porque eu aceitei a Jesus, só que aceitam a Jesus e não tem mudança de vida. Como é que eu posso dizer que aceitar a Jesus é permanecer do mesmo jeito? Como é que eu posso afirmar que aceitar a Jesus é continuar da mesma situação? Se quando eu aceito a Jesus, a minha Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo pode viver em mim se eu não tenho a santidade devida para que o seu Espírito Santo habite no meu coração? Aleluia! Glórias a Deus! Então não tem como, não é possível aceitar a Jesus e permanecer do mesmo jeito. Só que o grande detalhe é que existem pessoas dentro da igreja, irmãos, e o pior é que existe mesmo. O pior é que existe mesmo pessoas que anos na igreja vivem naquele cambaleando. Uma hora está numa... Escuta, irmão, presta atenção. Eu não estou aqui falando mal de ministério nenhum, mas aquelas pessoas que vivem na indecisão. Uma hora está numa igreja aqui, outra hora está lá na igreja lá, outra hora está na igreja do pastor Ciclano, outra hora está na igreja do pastor Beltrano. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela quer mudar de igreja, porque ela quer fugir de luta, ela quer fugir de perseguição, porque de repente lá na igreja do fulano, aquela pessoa olhou atravessado para mim, eu já não vou mais com a cara dela, agora eu vou mudar de ministério. É por isso que quando as pessoas se achegam aqui e dizem, pastor, eu estou vindo para cá, eu pergunto, você está vindo para cá na direção de Deus, ou você está vindo para cá fugindo de luta? Porque se você estiver vindo para cá fugindo de luta, pode ter certeza, você vai passar luta aqui também. Por mais que eu não queira, mas amanhã ou depois ele vai dizer que está passando luta até comigo. Por mais que eu não queira, ele da manhã ou depois ele está propício a dizer, o pastor está me perseguindo. Você está entendendo? Irmãos, presta atenção. Eu não estou falando, em nenhum momento não quero agir com hipocrisia. Nós temos pessoas que vieram de outros ministérios para cá. Eu louvo a Deus pelas vidas dessas pessoas que hoje estão conosco, vieram de outros ministérios e estão aqui. Louvado seja Deus, bem-vindos à família Deus e Amor, mas que estejamos firmes na presença de Deus. Por quê? Porque placa de igreja não salva ninguém. Da mesma maneira que pessoas que estavam aqui me pediram carta e disseram, pastor, eu estou indo congregar em outro ministério. Eu disse, vai na paz. Eu não vou ficar te segurando na barra da saia ou então na ponta do paletó e dizendo não vai. Por quê? Porque você já é bem grandinho para decidir o que você quer. Você está entendendo? Porque se ele foi para lá, mas que ele fique firme na presença de Deus, nós vamos se encontrar no céu, irmão. Nós vamos se encontrar no céu.
Só que agora existe exatamente aquela situação, seja lá no outro ministério, ou seja aqui, no mesmo lugar, aqui ou lá, independente, problema de igreja é tudo igual, só muda o endereço. Problema de igreja é tudo igual, só muda o endereço. O que mais tem são pessoas que, na verdade, a gente pode até achar num olhar humano que é desobediente ao pastor, que é desobediente ao líder, que desobedece aquilo ou aquele outro. Mas o pior de todos, existem pessoas talvez que são um pouco difíceis de lidar, eu falo por experiência própria, mas sabemos que mesmo pessoas com personalidade difícil de lidar, ainda assim talvez elas sejam fiéis à palavra de Deus. De contrapartida, existem aquelas levianas tão fáceis de lidar que você mal conhece o seu coração. E nunca eu, como pastor, conhecerei. Mas o meu Deus diz que é Ele quem conhece, Ele quem sonda o coração e a mente humana. Então Ele recompensa cada um conforme a sua fidelidade. Então saiba você, o teu coração está sendo sondado pelo Senhor. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória ao nome santo do Senhor. Aí existem aqueles que obedecem e existem aqueles que desobedecem na cara dura, é ou não é? Existem aqueles que se preocupam a serem firmes, existem aqueles que na verdade não estão nem aí. Só que o grande detalhe é esse. Lá no princípio, como foi? Hoje o que mais nós vemos? Hoje nós temos 3 tipos de pregação, podemos dizer assim. Hoje você ouve pessoas por aí dizendo, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. E é realmente o estilo João Batista. Né? Convertei-vos, raça de víbora, e aí vai. Só que o grande cuidado que nos é necessário é como é que essa pessoa vai se converter. Ela não pode se converter com medo de ir para o inferno. Ela precisa se converter sabendo que a melhor coisa na sua vida é ter Jesus como Salvador. Você está entendendo? Ai, porque então se eu não me converter, Deus vai me lançar no lago de fogo. Não. Aí a pessoa é convencida, porque ela vem para a igreja achando que Deus é carrasco, e que qualquer deslize que você der, Ele está pronto para te empurrar na beira do penhasco, que você vai cair no lago de fogo. Então é por isso a pergunta, você serve a Jesus por amor ou por medo de ir para o inferno? Pastor, o que você está dizendo? Você está dizendo então que a gente não é para pregar o inferno? A gente não pode falar do inferno? Pode. A gente pode falar do inferno, mas quando nós ganharmos almas, é melhor você pregar como é o céu, do que você dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Porque quando você aceita Jesus, você precisa servir a Cristo pelo amor. Mas como assim, pastor? É por isso que eu li esta palavra. Antes que você resolvesse amar a Ele, Ele te amou primeiro. Antes que você resolvesse dizer que ama Ele, Ele te amou primeiro. Eu disse que eram 3. O primeiro é dizer, ou você converte ou você vai para o inferno. Aí tem aqueles também que faz questão de pregar um Jesus que faz tudo que a pessoa quer. Aí vira fácil, né? Vem para Jesus. Vem, porque Ele tem tudo para te dar. Vem para Jesus, porque Ele pode te dar casa própria. Falávamos isso, inclusive, no Conexão Mesa em São Paulo, a diretoria. Pastor Davi Miranda Neto mencionava isso. O nosso ministério é um ministério que não defende a teologia da prosperidade. O nosso ministério não é um ministério que defende a teologia da prosperidade. Então saiba você, se você ouvir algum pregador deste ministério dizendo, vem para a igreja que Deus vai te dar casa nova, vem para a igreja que Deus vai te dar carro. Não. A igreja não consente com isso, a diretoria não consente com isso. Esse não é o foco da igreja pentecostal Deus e Amor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para você ter casa de 2 andares. Jesus Cristo não morreu na cruz
cruz do Calvário para você ter o carro do ano. Você pode ter? Pode. Nós somos contra a riqueza? Não. Nós somos contra o amor excessivo ao dinheiro, porque ele é a raiz de todos os males. Saiba você que quando você obedece a palavra, quando você ama a Cristo acima de todas as coisas, até mesmo acima do teu próprio dinheiro, Deus faz questão de prosperar a tua vida. Mas eu preciso te dizer, saiba você uma coisa: a maior prosperidade do crente é ter o nome escrito no livro da vida. O nome no livro da vida. Palma, bate palma bem alegre para Jesus. Glórias a Deus. Eu não sei se você percebe, mas o texto está sendo bem claro, porque no amor não há temor. A gente precisa entender o seguinte: existe uma diferenciação, porque quando a gente serve a Jesus, a gente precisa servir Ele com amor e com temor. Sim ou não? Com amor e com temor. Mas eu costumo dizer que existem dois sentidos para nós entendermos a palavra temor, pastor Maico. Porque ter temor a Deus não significa ter medo de Deus. Você está entendendo? Quando eu uso essa expressão, temer a Deus, eu estou me referindo a respeitar a sua total autoridade. Você está entendendo? Se você está dentro do seu automóvel, pastor, eu não dirijo, vamos fingir que você dirige. Imagina você dentro do teu carro. Pastor, não tenho carro, finge que você tem carro. Medita aí, o carro você escolhe, pode ser qualquer um. Me imagina você dentro do seu automóvel, numa estrada, andando no seu veículo, e de repente você é abordado por um ladrão que quer te assaltar. Você vai ter medo. Agora, ao contrário disso, você está no seu automóvel e andando no meio da estrada, dirigindo o seu carro, e de repente você encontra na sua frente um policial que está fazendo blitz, e ele manda você parar. Você vai ter temor. Temor. Porque o temor gera respeito. O temor é onde você vai parar. Por quê? Porque é uma autoridade que está te mandando parar. Você talvez, quando é o bandido, você para por medo. Mas num caso de uma autoridade, você para por respeito. Agora eu coloco numa grande analogia a blitz que você parou com este policial, assim também eu coloco a tua vida espiritual numa comparação. Se você for parado numa blitz, você já deve ter ouvido falar nesse ditado, e ele é bem português e bem claro: quem não deve não teme. Você já ouviu falar? Já ouviu falar? E quem tem carro hoje, se fosse parado numa blitz, você pararia tranquilinho, tranquilinho? O Maico já disse, amém, Jesus. Tem certeza, Maico? Eu não quero ser anjo acusador aqui, mas tem certeza, Maico? Já trocou aquele pneu careca, Maico? Eu não quero ser acusador aqui. Eu quero ser um anjo dando um recado. Você está entendendo? É mais ou menos assim. A gente vai parar na blitz, e aí o ditado está dizendo, quem não deve não teme. Como é que está a situação? Está tudo em dia? O documento está pago? O extintor está no vencimento? O pneu não está careca? Os farol está tudo funcionando? Só que fala a verdade, irmão. Fala a verdade, por favor. Eu sou o primeiro. Muitas das vezes a gente para numa blitz, mas a gente pede, Deus, dá o livramento, Senhor. Porque alguma coisa não está direito. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas aí quando alguma coisa não está direito, a gente fica com medo. Ai, Jesus, será que ele vai me multar, Jesus?
Tem gente que na hora da blitz faz até voto. Senhor, eu faço um voto contigo. Até hoje não apareceu na igreja para pagar. O guarda mandou embora. Eita! Olha aí Deus falando com alguém. Você está entendendo? E a blitz de Jesus? Se quando ele chega, e vamos supor, nessa blitz ele para te dar uma perguntinha. Por quê? Porque essa blitz é exatamente o ponto que antecede a tua salvação. Vamos dar uma olhadinha nessa blitz aqui agora, vamos verificar se está tudo certinho. Se estiver certinho, o senhor pode seguir. Por quê? Porque seguindo na frente você vai parar lá dentro do céu. E agora, reboca teu carro ou você entra? Agora eu estou falando da tua vida espiritual, da nossa vida espiritual. Reboca o carro ou será que o guarda vai dizer? O anjo vai dizer? Pode. Ou será que o Senhor vai dizer? Entrai pelos portões celestiais. Hã? Só que o grande detalhe é esse: quem não deve, não teme. Então, se nós não estamos devendo nada, não precisamos ter medo de Deus, porque Deus não é carrasco. Muito pelo contrário, Ele foi o único, anota essa palavra, Ele foi o único capaz de dar o seu Filho unigênito para morrer por alguém que não valia nada. Aracalacéria alabaçu. Será que Deus me ama? Nos dias de hoje tem um monte de gente que fica esperando Deus fazer alguma coisa por ele. E aí ele diz assim: eu quero que Deus faça só para provar que Deus me ama. Deus não precisa fazer nada para provar que te ama, gente. Escuta o que eu tenho para te dizer. O que ele tinha para fazer para provar que te ama, ele já fez quando autorizou o seu filho morrer na cruz do Calvário. Quando lhe deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, o sangue já foi derramado. Palma, bate palma bem alegre para Jesus. Já pode ver o hino. Aleluia, Jesus. É por isso que no versículo 19, vou até ler de novo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo. O perfeito amor que temos em Cristo Jesus, quando nós verdadeiramente o servimos por amor. Por quê? Porque sabemos por tudo quanto que Ele já fez por nós. Ele fez ou não fez? Fez ou não fez? Fala a verdade, até hoje Ele continua fazendo? Continua fazendo? Mas a gente serve a Ele hoje pelo que Ele faz por nós ou pelo que Ele é? Diferente de alguns que prosseguem servindo a Ele pelo que Ele faz. Sabe por quê? Porque tem gente que é tão audacioso e tão sem noção, desculpa a palavra, que ele quer botar Deus na parede. E aí ele quer inventar besterola para dizer assim: se Deus não me der, eu também não vou fazer. Se Deus não abrir a porta, eu também não vou dar. Se Deus não agir assim... Ei, irmão, quem é você para dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Se o próprio Senhor Jesus, o Filho do homem, disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas não foi da vontade. Então eu penso o seguinte: já que a vontade do Pai não foi tirar ele de lá, Ele entregou o seu Espírito. Quando Ele entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, as rochas se partiram ao meio, a escuridão tomou conta, ao ponto de quando viram tudo aquilo,
A palavra diz que os soldados disseram assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente quem morreu na cruz do Calvário por você não foi Maria, não foi Maomé, não foi nenhum outro, não foi Ellen White, não foi Ju, não foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele a qual você pode dizer hoje que ama Ele, mas tem gente que diz que ama Ele dependendo do bom humor, porque se tiver tropicado na quina da mesa, já não diz mais que ama Ele, e mais independente do teu humor, seja ele bom ou não, a minha Bíblia está dizendo que Ele te amou primeiro, é por isso que o seu sangue foi derramado lá, Ele morreu lá na cruz por você. Levanta a tua mão direita e manda a glória para os céus. Se você puder, fica de pé batendo palma e adorando ao nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Palma, 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 palma. Urabasurebina clama, la surebina labaclama, labaia, labaste, kenerebina candalaia. Alabasterbineia calaia. Ei, meu irmão, eu não disse aqui que o inferno não existe, não, pelo contrário, ele existe sim, mas que nós possamos servir a Cristo pelo que Ele é. Quando Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, Ele foi o mediador para nós e nosso Deus, entre nós, entre o homem e Deus. E hoje nós temos direito à salvação. Hoje nós temos direito a entrar nos portões celestiais. Oxalá que todos que estejam aqui nessa igreja estejam debaixo deste direito, porque se porventura o Senhor resolver buscar a igreja nesta noite, se porventura as trombetas tocarem hoje agora, o teu nome seja chamado, o teu nome seja chamado. Fique em espírito de oração. Não for amor, Urabasurabaclama labas. o céu não É real. Se você sabe, canta, igreja. Não há estrelas no céu. Canta, fecha os teus olhos e adore. As Andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo esse aqui estava só e ferido no Gólgota. para dar Aleluia, meu Deus, sua glória a Jesus. se isso não for Amor, o céu não é real. não há estrelas No céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, tudo perde o valor.
por amor. Mesmo na morte lembrou-se. Levanta tuas mãos, medita nessa letra, O igreja. ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estará. Se Sei isso não for amor, o céu não é real. Andando estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Eu perde o valor. Se isso não for amor. Se isso não for amor. Aleluia, Jesus. O céu céu é real. não Há há estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você consegue entender que nós não tínhamos valor algum? Você consegue entender que nós não tínhamos valor algum, mas o nosso Deus Todo-Poderoso resolveu entregar o seu Filho por amor à humanidade. E Ele derramou seu sangue na cruz para que nós tivéssemos hoje a salvação. E sabe por que eu vou te falar bem a verdade. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se você ler os evangelhos, quando você perceber as pregações de Jesus, Jesus não fazia questão de dizer, vem para o Pai porque senão você vai para o inferno. Não. Ele dizia, vem para o Pai porque tem um reino especial preparado para a tua vida. A maior preocupação de Jesus Cristo no seu ministério terreno era mostrar às pessoas que existe um reino celestial preparado. É por isso que o maior objetivo nosso como igreja aqui hoje não é fazer um aglomero de gente só para nós ficar entregando revelação um para o outro e não reteté e ripripri. Só que no final não existiu o verdadeiro avivamento, porque muitas das pessoas confundem avivamento com movimento. Uma igreja movimentada é uma coisa, uma igreja avivada é outra. Sabe por quê? Porque a igreja avivada, o Senhor opera milagres e salva almas. E eu louvo a Deus pelas pessoas que têm sido salvas aqui por Cristo Jesus.